Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente está agora na parte 2 da aula, onde a gente está explorando um exemplo de um projeto real que foi aprovado na concessionária EDP do Espírito Santo. Tá? Então, na aula passada, eu estava falando sobre o diagrama unifilar, né? Eu espero que você tenha entendido todos os detalhes e você pode, inclusive, usar aquela simbologia do exemplo lá nos seus projetos, pode utilizar aquela simbologia ali e vamos dizer assim, é padrão, aceita, é encontrada aí em projetos pelo Brasil afora. Legal? E o documento, lembrando, o documento está disponível para você fazer o download e usar como um padrão, como um exemplo para um projeto seu também. Então hoje eu quero voltar aqui ainda naquela prancha, naquele desenho e explorar outros aspectos que é importante, que precisa constar também num projeto, na documentação que é entregue à concessionária no momento da solicitação, tá, de conexão à rede para essa geração distribuída. Então, vamos aqui para o meu computador acompanhando. Então, voltando aqui no nosso projeto, tá, eu tomei o cuidado de preservar, né, o nome do cliente, porque a gente está usando ele concordou e cedeu o seu projeto para fins didáticos. No entanto, não é interessante a gente expor, então eu preservei, eu estou tampando aqui. E aí vamos lá então. Aqui ó, no nosso desenho, a gente usou aqui esse espaço para colocar uma vista frontal, indicando o padrão, tá, e os medidores. Então, aqui é um desenho comum, tradicional também, que sempre tem num projeto de instalação elétrica. A única coisa que foi acrescentada aqui, tá? Então, aqui é o padrão, a tubulação aérea, conexão com a rede de distribuição aérea, tá? As indicações que já são, né, tradicionais, se mantém a mesma altura, tá? De 1,70 m, a mesma altura aqui da chegada dos cabos da rede de distribuição. E a única coisa que a gente tem que indicar aqui é que o quadro onde vai estar localizado o medidor bidirecional, tá? Um outro quadro aqui para seccionamento, para desligar, para a concessionária ter acesso ao desligamento da instalação elétrica, e um quadro de aviso, tá? Onde ele está escrito: cuidado, risco de choque elétrico, geração própria. A empresa distribuidora mesmo, concessionária, cada uma tem a sua documentação de recomendações, tá? Então eles colocam algumas regrinhas para esse que deve constar nesse projeto. Em uma aula, nas próximas aulas eu vou passar por essa lista de documentos que são necessários, pegar algumas distribuidoras aí como exemplo, e eles colocam, em geral, tá, um exemplo de quadro de aviso aqui. Então, esse é o que a EDP adota aqui. Eles nos fornecem esse gabarito aqui, esse padrão, tá? E aqui, então, é o desenho mostrando a vista frontal do padrão, tá? Onde vai ficar ligado o medidor bidirecional. Aqui ao lado eu tenho um outro desenho indicando uma planta de situação, que é simplesmente a localização. Vamos dar um zoom aqui um pouco maior para a gente ver. Então, simplesmente a planta de localização, tá? Que mostra qual é o endereço. Então, essa rua aqui, né? Esse lote, e a posição da medição de energia, do padrão. Então, aqui é um símbolo aqui, ó, esse retângulo traçado aqui, um símbolo onde está o quadro de distribuição, que corresponde ao padrão de entrada. Aqui, a entrada aérea, alimentador geral. A indicação de que tem 3 cabos de 50 milímetros e um cabo de 85 milímetros, tá? E para isolação 750 volts. Então, passeio público, né, a calçada, e então isso aqui é a localização
indicando aqui que está sem escala. E aqui ao lado, finalmente, a gente tem a placa de advertência, o exemplo da placa de advertência. Tá? Isso aqui são ruídos, né, que vieram na conversão do documento. Então isso aqui, inclusive, não está nem saindo. Na hora que eu converti esse documento para PDF, ficou com esses retângulos aqui, mas deixa para lá. Então a placa de advertência indicando as dimensões, tá? E o layout que ela deve ter. Placa de advertência, instalar abaixo da chave do imóvel. A chave é a chave de comando, tá? Onde você pode ligar e desligar a energia elétrica, a chave seccionadora. Então tem que ter esses dizeres, tá? Essas dimensões em milímetros, 180 milímetros, 250 milímetros e algumas notas aqui, ó. A placa deve ser confeccionada em material que não enferruja e tem que ser resistente à fixação, né? Não pode ser uma placa de papel, uma placa de plástico que vai se danificar com o tempo. A placa deve ser parafusada ou fixada com fita dupla face de boa aderência, né? Então tem que ser uma fita dupla face resistente, né? Da Scott, da 3M, aquelas fitas realmente que substituem prego ou parafuso. A placa deve ser pintada com fundo amarelo e com os dizeres com letras, a indicação do tamanho das letras, tá? 20 por 10 milímetros na cor branca. A palavra cuidado deverá ser escrita em um retângulo com fundo preto, como está aqui, e as letras também 10 por 20 milímetros na cor amarela. Dimensões em milímetros do desenho. Beleza? Então, isso aqui, muitas concessionárias já dão esse padrão. Se não tiver, você pode adotar esse padrão, que é um padrão bem comum, bem aceito. E com isso a gente finaliza aí a nossa análise do diagrama unifilar e da planta de localização, da vista frontal do medidor e da tabela de especificação dos ajustes de proteção do inversor. Legal? Então isso aí é uma documentação importante, tá, do seu projeto. Além do memorial de cálculo, do memorial descritivo, esse diagrama unifilar e essa que deve ser entregue à concessionária. Nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre essa documentação a ser entregue. Valeu, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!